Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, hoje, em boa parte da sua intervenção e da intervenção das bancadas da maioria, esteve presente o sucesso nos mercados e eu gostaria de questionar sobre esse sucesso de mercados, porque nestas histórias há sempre quem ganha e quem perca. Vamos então a um caso concreto. Queria falar-lhe da privatização do CTT. O Bloco de Esquerda sempre considerou que a privatização do CTT é um erro, porque é um serviço público essencial e porque é uma empresa lucrativa e estratégica. Mas, enfim, dissemos também sempre que a venda estava a ser feita a preço de saldo. E hoje é descarado que a venda foi feita a preço de saldo. Sr. Primeiro-Ministro, como é que explica que 30 dias depois da privatização do CTT, os mesmos bancos que assessoraram o Governo e que definiram o valor do CTT para a venda em bolsa tenham agora descoberto que afinal os CTT valem 30% mais? Como é que as ações que valiam 5, 30 dias depois valem 7? Como é que aquilo que o Estado vendeu a 5 agora vale 7? Como é que o Primeiro-Ministro deixou que a empresa fosse vendida por menos 200 milhões de euros? E o que diz agora aos pensionistas, a quem quer cortar 200 milhões de euros nas pensões? Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Catarina Martins, a privatização do CTT pode ser um erro para a Sra. Deputada, não é um erro para nós, e o resultado da venda não foi uma venda a preço de saldo, foi uma venda a um bom preço, Sra. Deputada. Agora, a Sra. Deputada precisa de realizar, em primeiro lugar, que podendo o Estado ter empresas públicas, não está obrigado a ter apenas empresas públicas para realizar ou acautelar serviço público. Há um contrato de serviço público no CTT que terá de ser cumprido em qualquer circunstância, com o CTT na mão do Estado ou na mão de privados. E há regulação sobre essa matéria. Portanto, Sra. Deputada, o que o Governo fez, de acordo com o que estava programado, e estava programado há bastante tempo, nomeadamente desde o início do nosso mandato, era uma operação de privatização que pudesse acrescentar valor ao Estado, diminuindo a sua dívida. Ora, é isso que aconteceu nesta operação. Durante muito tempo, tudo o que era avaliação de especialidade apontava para valores consideravelmente mais baixos do que aqueles que o Governo veio a fixar. E o Governo fixou o limite superior da avaliação, porque estávamos convencidos que ela seria justa. Ainda assim, Sra. Deputada, a valorização que os títulos tiveram no mercado subsequentemente está dentro de padrões normais e o que seria de preocupar era o inverso, era que o Estado se tivesse apropriado de mais valor do que verdadeiramente pudesse ser reconhecido pelo mercado e de que o mercado afundasse por depois descobrir que afinal a operação não tinha sido o sucesso que se pretendia. Mas seria embaraçoso que houvesse uma valorização excessiva. Eu creio, Sra. Deputada, que é cedo para tirar conclusões dessa natureza. Posso lhe dizer, por exemplo, que no caso do Reino Unido, a valorização subsequente à venda de títulos do Royal Mail a seguir à privatização foi significativamente superior à valorização que tem vindo a ser registada ao nível dos CTTs. Mas cá estaremos para continuar a observar o comportamento das ações e espero, sinceramente, que esse comportamento possa ser positivo. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, reparo que não respondeu à minha pergunta. Não respondeu como é que é possível a empresa ter valorizado de 5 para 7 por ação no mês. Mas reparo mais. Reparo que quando é o Estado que perde dinheiro, para o Sr. Primeiro-Ministro está tudo bem, porque para os mercados está tudo bem. Repare, Sr. Primeiro-Ministro, que nas privatizações que fez dessas empresas estratégicas, lucrativas, ANA, REN, EDP, CTT, Caixa Seguros, só em 2014 o Estado podia ter arrecadado 425 milhões de euros de dividendos. Dividendos que o seu Governo decidiu entregar aos privados. Quanto mais perde o Estado, mais contente está o seu Governo. Sr. Primeiro-Ministro, perguntamos-lhe sobre o país,
sobre o que ganha o país com os seus sucessos ou sobre o que perde. E constatei que hoje, ao longo de todo o debate, em que se falou sobre saúde, sobre aquela área em que se tinha dito pode-se cortar. O seu governo foi afirmando pode-se cortar no orçamento do Serviço Nacional de Saúde, como da escola pública, nos serviços públicos, pode-se despedir funcionários públicos. Tudo se pode fazer assegurando que nada de mal acontece. Pois o Serviço Nacional de Saúde diz-nos que isso é mentira. É a ruptura nas urgências, é o caso das colonoscopias, em que os atrasos são fatais. É a diferença entre a vida e a morte das pessoas. São os casos que se avolumam da falta de resposta. E, Sr. Primeiro-Ministro, quando lhe perguntamos pelos utentes, não nos responda com os credores. Sr. Primeiro-Ministro, fale da vida das pessoas. Se está tudo tão bem, Sr. Primeiro-Ministro, como é que as listas de espera para cirurgias e exames e consultas estão a crescer? Sr. Primeiro-Ministro, o Serviço Nacional de Saúde vai ter mais orçamento no orçamento retificativo para poder responder ao que as pessoas precisam? Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Catarina Martins, eu gostaria de rematar a questão da privatização dos CTTs para lhe dizer que a senhora deputada várias vezes referenciou o desastre que poderia ser, quer para as populações, quer para os trabalhadores dos CTTs, a sua alienação. Agora que não é desastre nenhum e que a operação foi um sucesso, a senhora deputada acha que devia ter sido um sucesso maior. Ora, senhora deputada, fico muito satisfeito de a saber convertida à ideia de que nós podemos e devemos abater à dívida pública, alienando empresas que podem ser geridas perfeitamente fora da esfera pública, embora cumprindo aquilo que são contratos de concessão pública. E que no futuro, de resto, esse contrato de concessão pode estar nessa empresa ou não, dependerá justamente de concurso público aberto ao qual os CTTs poderão candidatar a partir de 2020, como outras empresas. Em segundo lugar, a senhora deputada veio fazer um exercício que não é invulgar, mas não deixa de ser deplorável, porque querendo utilizar a morte e o risco de morte em favor político, quer, na prática, confrontar o Governo. A senhora deputada acalme-se, quando quiser fazer perguntas fará também, se fizer favor. A verdade é que quer utilizar esse argumento contra o Governo, procurando demagogicamente e intoleravelmente responsabilizar o Governo por mortes em Portugal. Senhora deputada, o Governo tem a responsabilidade de guiar as orientações sobre o Serviço Nacional de Saúde e de todos os sistemas públicos. Todos os sistemas públicos se ressentem hoje da necessidade de haver poupanças orçamentais. Isso é inequívoco. As poupanças orçamentais que seriam exigidas caso o Governo não tivesse financiamento externo colocariam em causa, aí sim, o funcionamento grave, de forma grave, dos serviços públicos e das responsabilidades públicas, nomeadamente em matéria salarial e de pensões. E isso, senhora deputada, o Governo tem feito tudo o que está ao seu alcance para evitar. Portanto, senhora deputada, nós manteremos a linha que temos defendido, que é a de salvaguardar os interesses dos portugueses. Tem a palavra a senhora deputada Catarina Martins. Sr. Primeiro-Ministro, não ponha na minha boca palavras que eu não disse. Falei explicitamente dos dividendos, que podiam ser lucros para o Estado e que com as privatizações são afinal lucros para os privados. Foi isso que disse e repito. 425 milhões de euros de dividendos que são entregues aos privados em 2014, porque com as suas privatizações são lucros que não podem entrar para os cofres do Estado. Gestão danosa da coisa pública que faz este Governo. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, disse e repito que as políticas de austeridade põem em causa a vida dos portugueses, põem em causa a vida das pessoas no Serviço Nacional de Saúde e em todo o país. As políticas de austeridade põem em causa as vidas agora e estão a pôr em causa o futuro. Hoje falámos aqui também das bolsas da Fundação da Ciência e Tecnologia. Sabe o Sr. Primeiro-Ministro que não há ciência sem cientistas, que não há investigação sem investigadores. Tem tido alguma dificuldade em compreender aquilo de que a oposição lhe fala e eu trouxe-lhe um gráfico que mostra o seguinte, mostra a quebra
do número de investigadores. Talvez com um gráfico, com um desenho, perceba. Estamos a ficar sem cientistas, sem investigação e sem ciência. Não há futuro. Não seja por isso que posso distribuir. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, muito rapidamente, para lhe dizer, em primeiro lugar, que os dividendos que o Estado deixa de receber são evidentemente descontados no preço do ativo quando ele é vendido. Portanto, Sra. Deputada, é exatamente ao contrário. Creio que qualquer observação mais cuidada daqueles assessores que lhe preparam estas matérias a faria concluir que o Estado fez uma boa alienação. Em segundo lugar, a Sra. Deputada insiste na matéria dos investigadores, mas continua a dizer à Sra. Deputada, que não deve ter ouvido a resposta que eu dei, essa comparação não pode ser feita diretamente na medida em que nós temos outros investigadores em programas doutorais que estão também no processo de investigação. Mas, Sra. Deputada, o que nós queremos é que eles possam ir para as empresas, não é como há pouco era sugerido, que eles pudessem ser integrados no sistema público. Não, Sra. Deputada, o sistema público não tem de gerar eterno nem ilimitado emprego para os investigadores. Eles têm de poder estar ao serviço da economia e nas empresas e é aí que nós temos tomado medidas que são incentivos objetivos para que as empresas portuguesas possam recrutar mais investigadores e mais cientistas, mais doutorados, ao contrário do que acontece hoje em Portugal e distanciando-se daquilo que é a prática de muitos outros países europeus. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, reparo que quando as perguntas não lhe agradam é mal educado. Não é a primeira vez, também não vim tomar chá consigo, não há nenhum problema. Agora tem de responder às perguntas da oposição, que tem toda a legitimidade para cá estar e o questiona sobre o que está a fazer ao país. O que este gráfico mostra é que estamos a ficar sem investigação em Portugal. O que o Sr. Primeiro-Ministro diz é que agora acaba com tudo, mas talvez crie um programa daqui a uns anos, outro qualquer. A última vez que ouvimos isso foi sobre a formação para adultos. 2 anos depois, continuamos sem formação para adultos em Portugal. O Sr. Primeiro-Ministro bem pode falar de uma nova economia, mas a verdade é que ataca a educação, ataca a qualificação, ataca a ciência e sem qualificação, sem investigação, não há nenhum novo modelo de economia para onde estejamos a caminhar. O seu modelo é o velho de sempre, é o de salários baixos. E, Sr. Primeiro-Ministro, mesmo a terminar este debate, e porque é de retrocesso que falamos, vamos votar daqui a pouco um referendo que a sua bancada inventou para parar direitos fundamentais, para parar decência no nosso país. Há uma proposta de referendo que é a única forma que o seu partido arranjou para travar a coadoção por casais do mesmo sexo, para resolver um problema de famílias e crianças, para que sem nenhum impacto orçamental se resolvesse problemas concretos de crianças e de famílias, se avançasse. E como tudo o que é o seu governo é retrocesso, todo fez para voltar atrás, de tal forma que, pondo as garras de fora do seu autoritarismo, impõe à sua bancada a disciplina de voto numa questão de liberdade de consciência. Sr. Primeiro-Ministro, tudo o que conhece é o regresso ao passado. Saiba que há um país que não quer nenhuma cruzada moral. Saiba que há um país que o que quer é decência e que sabe que direitos humanos não se referendam. Senhores deputados, está terminado.